Ok, vamos lá. Olha o material que a gente tem hoje. É uma exploração bem interessante, né? Mergulhar nos Salmos para, iluminar o Apocalipse 14. Isso, as fontes são como um guia, dia a dia mesmo, sabe? Conectando esses poemas que são super antigos com as visões lá do Apocalipse. E a nossa ideia aqui é pegar as conexões mais fortes, né? Ver como a linguagem, as experiências dos Salmos ajudam a gente a sacar melhor quem é esse povo de Deus em Apocalipse 14 e qual a missão deles. E já começa legal no sábado. Os salmos, eles trazem uma riqueza emocional, sabe? Toda aquela coisa humana, angústia, alegria, perdão. Sim, vai além só da história, né? Exato, dá vida para a descrição do pessoal fiel no fim dos tempos, lá em Apocalipse 14. Faz todo sentido. Aquela cena de Apocalipse 14, verso 1, o Cordeiro em Sião, com os 144 mil, ganha outra camada, né? A missão deles de ser luz, de chamar para adoração. Lembra Israel antigo, mas os salmos trazem o lado pessoal, a vivência disso. é fascinante ver como essas emoções, essas lutas bem reais dos salmos ajudam a entender a missão lá no Apocalipse. Não fica só na teoria, vira vida mesmo. E aí no domingo a coisa fica mais visual, podemos dizer. Entre o santuário, Hebreus 9 fala de Cristo como sumo sacerdote no céu. E Apocalipse está cheio de imagem do santuário terrestre, né? Candelabro, altar, a arca. Totalmente. Sem entender o santuário do Antigo Testamento, nossa, fica quase impossível decifrar João. Mas os salmos tipo 122 mostram como o pessoal interagia com esses símbolos, buscando paz, louvando. Isso, entendendo o juízo. E isso torna o que Cristo faz no céu muito mais palpável pra gente hoje. Legal. Bom, avançando para a segunda, o foco muda para o Monte Sião, de Apocalipse 14.1. Lembrei na hora dos Salmos 15 e 24, Davi perguntando, quem pode morar no teu santo monte? Uma pergunta forte, né? E o padrão que os Salmos descrevem ali é, integridade total, falar a verdade de coração. Para nós, pecadores, é complicado. Como diz um João, né? Se a gente diz que não tem pecado... Pois é, e aqui que a conexão fica incrível. A resposta que Apocalipse 14 dá para a pergunta de Davi não está na nossa capacidade, está no Cordeiro. Ah, entendi. É a presença dele que permite estar em Sião. Não é mérito nosso, de jeito nenhum. É a justiça perfeita de Cristo que a gente recebe pela fé. Hebreus 10 fala disso, da ousadia para entrar pelo sangue dele. Faz muito sentido. E na terça o material vai fundo no significado do nome na testa, lá em Apocalipse 14.1. Sim, e deixa claro que não são letras, né? Não, é o caráter de Deus. Me lembrou Êxodo 33, 34, quando Deus proclama o nome dele para Moisés. Sua misericórdia, sua justiça. Ter o nome é refletir isso. E isso casa direitinho com a promessa da nova aliança, que está lá em Hebreus 10 também. Deus escrevendo as leis no coração, na mente, perdoando os pecados. Exato. E quem tem esse nome, como diz Apocalipse 14:12, guarda os mandamentos de Deus. Mas veja bem, não é legalismo, é o resultado do amor que vem da graça, sabe? A lei é como um espelho do caráter de Deus. Perfeito. Na quarta I, a comparação é com o Salmo 5. E o contraste é forte. O mal não combina com Deus, né? Salmo 5.4. Ou seja, quem está diante do trono em Apocalipse 14 teve que ser redimido, não tem outro jeito. E a adoração é central nos dois lugares. Salmo 5.7, Apocalipse 14.7. O chamado para adorar, para temer a Deus. Isso. E a verdade na boca dos redimidos em Apocalipse 14:5 contra a falsidade dos inimigos lá no Salmo 5:9. E como eles chegam lá, então? É o ponto-chave. A cena em Apocalipse 14 mostra pecadores redimidos ali, não por direito próprio, mas por causa do Cordeiro. Ele levou a culpa deles, como diz Isaías 53, 2 Coríntios 5. Certo. E por terem o caráter de Deus, por terem provado dessa graça, eles não aguentam ficar calados. Eles proclamam a misericórdia, ecoando a alegria do Salmo 5:11 dos que confiam em Deus. Chegamos na quinta e o padrão é nítido. Perdão leva à missão. Isaías 6, o próprio Davi no Salmo 51, depois de ser perdoado. Ambos se sentem impelidos a agir, a ensinar, né? Sim. Então o povo de Apocalipse 14 vira a voz de Deus para o mundo, naquele apelo final que vai iluminar tudo, como diz Apocalipse 18. Tem até uma citação da Ellen White que diz isso. Aceitar Cristo gera o desejo de compartilhar.
Conectando tudo, as fontes ressaltam algo importante. As 3 mensagens angélicas famosas de Apocalipse 14, elas se baseiam no Evangelho Eterno. Que é proclamado antes das advertências. Exatamente. A salvação em Jesus é o fundamento. Sem essa base de graça, de esperança, as outras mensagens perdem o sentido, sabe? Claro. E para fechar, na sexta, a síntese usa a vida de Davi, lá nos Salmos como exemplo. O pecado traz dor, sim, mas a misericórdia de Deus é gigantesca. E a fé na aliança dele nos faz filhos. E a implicação final é que Cristo cumpre essa aliança perfeitamente, onde Davi e todos nós falhamos. Ele é a nossa única esperança. E a intercessão dele continua, como Paulo diz em Romanos 8, essencial. Então, resumindo tudo, os Salmos são tipo uma janela para a experiência real, humana, por trás dos símbolos de Apocalipse 14. Estar lá em Sião com o Cordeiro significa depender 100% da justiça dele, ter o caráter transformado pelo amor e pela lei de Deus e, claro, participar dessa missão mundial que brota do Evangelho. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se essa caminhada toda envolve aceitar o perdão e, ao mesmo tempo, desenvolver um caráter que reflete a Deus, como é que é pela honestidade brutal do Salmo sobre as nossas lutas, mas também aquela confiança profunda na graça, pode inspirar a gente a viver uma fé mais autêntica, mais firme hoje em dia?